Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos então aqui de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dois Médiuns. Nos encontramos então no capítulo de número 2, cujo título principal é O Maravilhoso e o Sobrenatural. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso trabalho e estudo aqui. Se inscrevam no nosso canal. Não esqueça de dar o like e compartilhar o nosso trabalho, ok? E preciso falar para vocês que eu considero um estudo porque eu dou as minhas opiniões sobre aquilo que nós estamos lendo aqui, sobre aquilo que os Espíritos nos falaram. E também preciso falar para vocês que nossa leitura e estudo aqui se fazem por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. E quando o capítulo é muito longo, então nós dividimos eles por partes, ok? Então vamos considerar que estamos no capítulo 2º, na primeira parte desse capítulo, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá dar início à nossa leitura e estudo. Capítulo número 2, O Maravilhoso e o Sobrenatural. Número 7. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, ou produto de um sistema poderia, com alguma aparência de razão, ser suspeita de ilusão. Mas que se nos diga ainda, por que é encontrada tão viva em todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Dizem alguns críticos que é porque em todos os tempos o homem amou o maravilhoso. O que é, pois, o maravilhoso, segundo vós? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, pois, tão bem essas leis que vos é possível assinalar um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser, uma dessas leis. Segue a doutrina e vede se esse encadeamento não tem todos os caracteres de uma admirável lei que resolve tudo o que as leis filosóficas não puderam resolver até este dia. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento, resulta, se podemos nos exprimir assim, da sua constituição fisiológica. Portanto, não há, nesse fato, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso que um homem morto e bem morto não reviva corporalmente, que seus membros dispersos se reúnam para reformar seu corpo. Eis o maravilhoso, o sobrenatural, o fantástico. Estaria aí uma verdadeira derrogação que Deus não pode realizar senão por um milagre. Mas nada há de semelhante na doutrina espírita. Bem, gente, essa partezinha aqui que nós acabamos de ler, vem dizer o seguinte: por exemplo, tem a testemunha de Jeová, né, que já acha que no dia do juízo final, e algumas outras religiões também, principalmente a testemunha de Jeová fala muito sobre isso, que nós vamos ressuscitar no dia do juízo final. No dia que Deus achar que deve julgar todo mundo, e a gente vai voltar a ressuscitar. O que é ressuscitar, segundo eles? É voltar para o mesmo corpo de onde estávamos, né? O nosso corpo que já se apodreceu, que já foram comidos pelos bichos, né? Os ossos que já foram queimados, cremados, as cinzas que foram jogadas ao ar, vai se refazer, né?
Aí sim seria uma derrogação das leis da natureza, seria um milagre. Deus poderia fazer, claro. Eu acho que para Deus nada é impossível, mas seria realmente um absurdo, né? Se isso pudesse acontecer. E o Espiritismo não fala nada disso. Por isso que é importante, né, para as pessoas e aqueles que gostam, simpatizando da doutrina espírita, estude, leia e admita aquilo que você achar que é bom e negue aquilo que você achar que é ruim. Eu acho que é por aí, ok? Mas sim, nada na doutrina espírita é de maravilhoso. Tudo é bem explicado como as coisas acontecem. Os fenômenos espíritas, a mediunidade, como acontece, a incorporação, como ela é feita, e as curas, como são feitas, né? É tudo manipulação das energias dos próprios espíritos. Vamos lá, número 8, então, dando continuidade. Todavia, disse-á, admitir que um espírito pode erguer uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não é isso uma derrogação da lei da gravidade? Bem, gente, para quem não conhece o espiritismo, foi a partir dessa suspensão dessas mesas girantes, né, que falava na época lá na França, que Kardec se meteu no meu espírito e começou a investigar esse fenômeno, ok? Mas não seria a derrogação da gravidade, a mesa subir, ficar suspensa ao ar? Isso foi registrado, foi confirmado e comprovado por diversas pessoas. Não é isso? Mas que lei é essa que consegue modificar a lei da gravidade? Que lei não, que força é essa que consegue, né, modificar a lei da gravidade? Pois é, ele continua. Sim, da lei conhecida, né? Mas a natureza disse a última palavra? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem teria dito que uma pesada máquina, levando vários homens, pudesse superar a força de tração? O que é a força de tração? Por exemplo, os trens, né? Os carros, os automóveis, os transportes movidos a vapor antigamente, né? Quem poderia dizer, não derrogou a lei de atração? Né? Pegou velocidade, etc e tal? Pois é, então por aí vai. Aos olhos do vulgo, isso não poderia parecer maravilhoso, diabólico? E deixa eu falar outra coisa, por exemplo, o avião fica suspenso no ar de que jeito? O helicóptero não vence a força da gravidade? O mesmo essas naves extraterrestres não vence a lei da gravidade? O balão, né? Você bota o gás hélio, se eu não me engano, ele não supera a força da gravidade, o balão não sobe com ar quente ou com gás hélio? Pois é, né? Pois é. Então, tudo isso aí. Qual a coisa maravilhosa do Espiritismo? Quase nada. E vamos lá, ele continua. Aquele que tivesse proposto a um cego transmitir um despacho a 500 léguas e de lá receber a resposta em alguns minutos, teria passado por um louco, né? O telégrafo, por exemplo, né? O telegrama e por aí vai, não é verdade? Teria passado como um louco há muitos séculos atrás. E a gente viu que é só questão de tecnologia. Ele continua. Se eu tivesse feito, teria acreditado que tinha o diabo às suas ordens. Por que então só o diabo era capaz de ir tão depressa? Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa parte, gente. Por exemplo, as coisas fenômenos espíritas, as comunicações com os espíritos e tudo mais, foi taxado como falando com o diabo, com o capeta, com Satanás, sendo enganado. Mas por que isso? Sempre foi assim? Não, nunca foi assim não. Só passou a ser assim por conta da Igreja Católica. Mas por que isso, a Igreja Católica e outras religiões? Porque quiseram combater o espiritismo. Como é que ele vai combater uma outra religião sem ofendê-la? Eles têm que depreciar essa outra religião, falar que essa outra religião é do capeta, é do Satanás. Não sempre foi assim? A Igreja Católica não fez assim o tempo todo? A Igreja Católica, na época das cruzadas, ele matava aqueles que pensavam diferente, bastava não ser católico para ser morto. As fogueiras santas, lembra?
Enquanto as pessoas tacaram no fogo para ficarem com as propriedades dessas pessoas, inventavam as mentiras. Mas sempre foi assim? Não, sempre foi assim desde que a Igreja Católica foi fundada. Sempre perseguiram os outros. Sempre foi assim. Perseguiram as outras religiões. Mandaram matar. As cruzadas era isso, matar aqueles que pensavam diferente. Era herege. Né? Tinham que aceitar tudo o que era da Igreja Católica. Não, se não aceitasse, era morto. Então inventaram essa coisa de falar com o diabo, coisa e tal. Foi a Igreja Católica que inventou. E depois as outras religiões também, que os crentes, os protestantes, começaram a falar que o espiritismo era coisa do diabo. Vocês estão entendendo? E era o único. Como é que eles iam falar que os espíritas, conversavam com espíritos, que eram anjos? Né? Esses espíritos eram anjos, eram santos. Ora, eles iam dar arma para o seu inimigo? Claro que não. Então o único jeito deles tentarem derrotar essa nova religião na cabeça deles era inventar um absurdo desse, que era parte do diabo e do demônio. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. Ele continua. Por que então só o diabo, né? Eu já falei isso. Era capaz de correr tão depressa. Por que, pois, um fluido desconhecido não teria propriedade, em dadas circunstâncias, de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Isso, no têmulo de passagem, é uma comparação, mas não uma assimilação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente possível. Ora, foi precisamente quando os sábios, na observação dessas espécies de fenômenos, quiseram proceder pela via da assimilação, que eles se enganaram. De resto, o fato está aí. Todas as negações não poderão fazer com que não esteja. Porque negar não é provar. Para nós não há nada de sobrenatural. É tudo o que podemos a respeito dizer no momento. Naquela época escreveu esse livro, tá aí. Então, todos os estudos depois foram passados posteriormente, nos informando como acontece todo esse processo mediúnico, né, das manifestações. Vamos então para o número 9. Se o fato está constatado, dirão, não os aceitamos. Aceitamos mesmo a causa que vindes a assimilar a de um fluido desconhecido. Mas o que prova a intervenção dos espíritos? Aí está o maravilhoso, o sobrenatural. É o que eles alegam, né? Ah, pode ter uma força que levante a mesa e pereré para lá, mas tem que garante que seja dos espíritos. Aí Kardec, naquela época, como ele era um cientista, ele não entrou no espiritismo porque ele quis, ele não aceitava, achava que era tudo bem, enfim. Ele entrou para provar que existia falcatrua, existia trambique nesse negócio de mesa girar, levantar e coisa e tal. Ok? Então Kardec, como era um cientista, ele sempre ia lógico e racional hoje, mas naquela época era muito novidade isso. Que é falar sobre toda reação inteligente provém de uma ação inteligente. Né? Uma ação inteligente gera uma reação. O que é uma ação inteligente? É uma coisa que faz com vontade própria. Se você, por vontade própria, joga uma pedra, a pedra cai na casa do vizinho. A pedra foi voando para lá sozinha? Ah, a pedra caiu na minha casa, quebrou o teu telhado. Ela saiu sozinha do chão e subiu e caiu na tua telha? Não. Por trás tem uma força inteligente. Você vai descobrir quem jogou a pedra. Então, mais ou menos por esse princípio que Kardec foi investigando. Então, toda reação inteligente denota uma ação inteligente anterior. É lógico, não é verdade? Um carro, por outro exemplo. Meu chulo. Mas um carro não se liga sozinho, não sai sozinho. Você tem que ligá-lo. Aí ele sai, bate, atropela, enfim. Vai pela via, mas teve uma ação inteligente, que foi o comando dado por alguém. Ok? É por aí que Kardec foi. E ele continua.
Seria preciso aqui toda uma demonstração, que seria inoportuna, e teria, aliás, duplo emprego, porque ressalta de todas as outras partes do ensinamento. Contudo, para resumi-la em algumas palavras, diremos que está fundada em teoria sobre este princípio. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Aquilo que eu acabei de falar, né? Na prática, sobre a observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, deviam ter sua causa fora da matéria, que essa inteligência, não sendo a dois assistentes, isto é, um resultado da experiência, deveria estar fora deles, uma vez que não se via o ser operante. Era, pois, um ser invisível. Foi então que, de observação em observação, chegou-se a conhecer que esse ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito, não era senão a alma daqueles que viveram corporalmente e que a morte despojou de seu grosseiro envoltório visível, não lhes deixando senão um envoltório etéreo, invisível em seu estado normal. Expôs o maravilhoso e o sobrenatural, reduzido às suas simples expressão. Está vendo? É explicado. Simplesmente. A existência de seres invisíveis, uma vez constatada, sua ação sobre a matéria resulta da natureza de seu envoltório fluídico. Essa ação é inteligente porque, em morrendo, não perderam senão seus corpos, mas conservaram a inteligência, que é a sua essência. Aí está a chave de todos esses fenômenos considerados erradamente como sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, pois, um sistema pré-concebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos, que aqueles que pensam poder dar desses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podendo, sobretudo, explicar todos os fatos, queiram fazê-lo, e então se poderá discutir o mérito de cada uma, né? Bem, gente, quando a pessoa diz que existe alma, além do corpo, que a alma vai para o paraíso, vai para o céu, vai para o inferno, sei lá para onde for, e dizer que essa alma não pode se comunicar é meio que absurdo, não é verdade? Vamos lá, número 10. Aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. A esse título, a religião fundada na existência de um princípio imaterial seria um enredo de superstições. Não ousam dizer bem alto, mas o dizem baixinho e creem salvar as aparências, concedendo que é preciso uma religião para o povo e para fazer com que as crianças sejam sábias. Ora, de duas coisas uma, ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, ele o é para todo mundo. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para as pessoas esclarecidas. Então eu fico com a desculpa, né? Nós pegamos a religião assim, 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 porque é melhor para todo mundo. Como é que uma coisa mentirosa pode ser melhor para todo mundo? Não é verdade? Vamos lá, número 11 agora. Os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso apoiam-se, pois, geralmente no princípio materialista,
uma vez que, denegando todo o efeito extramaterial, denegam, por isso mesmo, a existência da alma. Sondai o fundo do seu pensamento, percustrai bem o sentido de suas palavras, e vereis, quase sempre, esse princípio, se ele não está categoricamente formulado, despontar sobre as aparências de uma pretensa filosofia racional com que o cobrem. Em rejeitando, por conta do maravilhoso, tudo que decorre da existência da alma, estão, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não pode admitir os efeitos. Daí eles, uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar sadiamente. O Espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo que não é material. Quanto a nós, do fato de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, segue que aceitamos todos os fatos qualificados e maravilhosos, que sejam os campeões de todos os visionários, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, que a gente admita tudo, né? Pois é, ele continua. Seria preciso conhecer bem pouco o Espiritismo para pensar assim, mas nossos adversários não o encaram de tão perto. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o menor de seus cuidados. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia nos fatos maravilhosos, portanto, o Espiritismo é absurdo. É para eles um julgamento sem apelação. Creem opor um argumento sem réplica, quando depois de ter feito eruditas pesquisas nos convulsionários de Saint-Merdade, os calvinistas de Cervenes ou nas religiosas de London, chegaram a discutir nelas fatos patentes de fraudes que ninguém contesta. Mas essas histórias são o evangelho do Espiritismo? Seus partidários negaram que o charlatanismo tem explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito. Não é mais solidário com as extravagâncias que se podem cometer em seu nome do que a verdadeira ciência não o é com os abusos da ignorância, nem a verdadeira religião com o excesso do fanatismo? Muitos críticos não julgam o Espiritismo senão sobre os contos de fadas e lendas populares, que lhes são as ficções. Seria como julgar a história nos romances históricos ou nas tragédias. Bem, gente, é basicamente isso. Eu acho que é por aí. A pessoa, para ser crítica de alguma coisa, ela tem que ter conhecimento daquela coisa. Por exemplo, um crítico de arte, ele tem que conhecer muito de arte, ele tem que estudar para isso. Um crítico de cinema, ele tem que estudar cinema para poder criticar alguma coisa. Você quer criticar um engenheiro, você tem que saber muito de engenharia, não é verdade? Você acha que um engenheiro pode criticar a cirurgia que um médico faça? Um engenheiro pode falar, ensinar um médico cirurgião a fazer cirurgia, de como proceder? Pode criticar? Não pode, não tem conhecimento e vice-versa. Então a pessoa, para se tornar crítica de alguma coisa, tem que saber o que aquela coisa é, de que fato é, de que forma é. Do contrário, passa como ridículo você criticar uma coisa que você não tem conhecimento. Não é verdade? Vamos lá, número 12. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, é preciso conhecê-la, porque a opinião de um crítico não tem valor senão quando vale com perfeito conhecimento de causa. Só então sua opinião, ainda que errônea, pode ser levada em consideração. Mas de que peso é ela sobre uma matéria que não conheça? Né? Que peso tem?
uma crítica sobre alguma coisa que você não conhece. O verdadeiro crítico deve provar não somente erudição, mas um saber profundo no que concerne a objeto que trate, um julgamento sadio e de uma imparcialidade a toda prova. De outro modo, qualquer rebequista poderia se arrogar o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintura o de censurar Rafael. Bem, enfim, no fim de tudo ele falou aquilo que eu já havia falado antes, né? Pois é bem por aí mesmo. Vamos lá, número 13, número 12, não, desculpe. Número 12 acabei de ler, né? Pois é. Número 13 agora. O Espiritismo não aceita, pois, todos os fatos reputados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de um grande número deles e o ridículo de certas crenças, que constitui, propriamente falando, superstição. É verdade que no que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do maravilhoso, ou seja, da superstição, que seja, mais ou menos, não discute senão esses pontos, porque sobre os outros não há nada a dizer. E estareis procurando convencer quem já está convencido, em atacando o que ele mesmo refuta. Provai vossa ignorância da coisa e vossos argumentos se perdem. Mas onde se detém a crença do Espiritismo, disser, onde se detém, né, a crença? Leite, observai e o sabereis. Toda a ciência não se adquire senão com tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, a todas as ramificações da ordem social, que abarca ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, ele é próprio toda uma ciência. Toda uma ciência, toda uma filosofia que não pode ser aprendida em algumas horas, como todas as outras ciências. Haveria tanta puerilidade em ver todo o espiritismo em uma mesa girante, como em ver toda a física em certos jogos infantis. Para todo aquele que não quer se deter na superfície, não são preciso horas, mas meses e anos para sondar-lhe todos os arcanos. Que se julgue por aí o grau do saber e do valor da opinião daqueles que se arrogam o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, ou mais frequentemente à guisa de distração e de passatempo. Eles dirão, sem dúvida, que não tem tempo disponível para dar todo o tempo necessário a esse estudo. Seja nada os constrange a isso. Mas então, quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se ocupe em falar sobre ela, menos ainda em julgá-la, se não quiser ser acusado de leviandade. Ora, quanto mais se ocupa uma posição elevada na ciência, menos se é desculpável por tratar levianamente um assunto que não se conhece. Bem, gente, nós vamos parar aqui, estamos com 29 minutos, ok? Então, gente, é mais ou menos isso que ele está falando aqui. Nós, para criticarmos alguma coisa, temos que ter conhecimento, ok? Então, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, obrigado, um abraço. Espero que vocês não se esqueçam de se inscreverem, dar o like e compartilhar, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.